Alô, pessoal, estamos aqui mais uma vez no canal O Espiritismo Papo Aberto. Eu, Nelson Marques, nosso irmão Fernando Gomes, estamos hoje aqui, para conversar sobre essa pessoa aqui, que passou pela Terra como o codificador do Espiritismo. Um abraço, meu irmão Fernando Gomes. Está aí no Espírito Santo, eu aqui no Rio de Janeiro, conversando sobre esse assunto. Então vamos iniciar hoje. Vamos iniciar hoje, então, nosso bate-papo com uma programação. Então vamos lá, meu irmão Fernando, vamos começar então. Sim. Em primeiro lugar, um bom dia a todos, ao meu irmão Nelson, que está lá no Rio de Janeiro, e a gente conversa, conexão maravilhosa, elaborando um trabalho de aprendizado, que o trabalho é sempre de aprender, constante. Não há outro caminho, porque se não tomarmos conhecimento, se nós não formos abrindo páginas, nós nunca conseguiríamos compor um livro ou uma história. Por isso que esses mensageiros maravilhosos, através de Jesus, e principalmente o codificador da doutrina espírita, trouxe um leque de questões para que, à medida do tempo, de acordo com a nossa capacidade de entendimento e interesse na própria evolução, possamos desnudar, possamos abrir, possamos meditar, e o que é mais essencial nesse contexto é a prática. Por isso que hoje nós vamos falar com muita simplicidade sobre essa figura importantíssima na vida do ser humano de um modo geral. Esse é um dos motivos, né, que nós somos aprendizes de Espiritismo. Eternos aprendizes. Por isso é interessante nós fazermos um pequeno comentário através de Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino, que ele fala sobre evidência pessoal. Não procure evidência pessoal. Reflita que, quanto mais exposto à visão alheia, mais se tornará alvo de ciúme e inveja. As vibrações negativas, mesmo que não lhe façam mal positivamente, poderão cansá-lo no trabalho de defender-se. Procure agir discretamente, embora com firmeza, deixando que os vaidosos e vazios se exponham numa evidência de que você certamente não necessita para brilhar. O vidro comum brilha muito ao sol, mas o brilho do ouro está escondido no cofre. Nem por isso valerá menos que o vidro. Cai perfeitamente na peça de hoje. Na complexidade desse querido amigo e irmão, e de nós todos em geral. Ele, na verdade, estava dentro de um cofre, e quando o nosso pai falou assim, é você o responsável daqui para frente em fazer essa mudança, né, que alguns chamam de terceira revelação. Exatamente. E olhe com toda a sabedoria, toda a eloquência, toda a caminhada evolutiva dele, chegou um momento em que ele também teve dúvidas. Verdade. Total e verdade. Demonstrou de uma certa maneira um egoísmo, uma vaidade, sim, quando ele pergunta aos amigos espirituais se não tivesse ele, né? Se ele desistisse da ideia. Mas simplesmente disseram. Na história, inclusive, fala que já havia se ele declinasse, né, se ele, na verdade, fugisse do problema, Leon Denis já estava na fila, já como sendo o próximo. Né? Exatamente. Foram o que os amigos espirituais responderam, não, tipo assim, não é problema não, tem outro na fila, tem outro aguardando. Né? Então, cai a carapuça para todos nós. Sim. Diante das nossas missões, sejam as mais singelas ou as mais complexas, tenhamos sempre a oportunidade de encarar com denodo, porque, naturalmente, não estamos sozinhos nessa empreitada, em qualquer uma empreitada. Então, nós hoje estamos falando sobre Kardec, o codificador,
e vamos ver a história, né? E todo o processo que envolveu Kardec, desde lá da sua infância até o momento que ele foi convidado a participar da reunião das mesas que rodavam. Isso acontecia na França, nos Estados Unidos, outros países da Europa. Na verdade, eram os espíritos e Deus dando autorização para que isso acontecesse, né? Nada acontece por acaso. Nada é por acaso. As pessoas falam, isso aconteceu porque foi por acaso. Não é por acaso, meus irmãos, não é por acaso. Então, por que o pseudônimo Allan Kardec? Na verdade, os espíritos o relataram para ele numa primeira reunião que ele teve, que ele foi morador da Gália, né, como um sacerdote druida. E dizem os espíritos que ele se chamava Allan Kardec. E ele acabou usando esse pseudônimo nos livros que foram editados que ele foi codificado através dos espíritos. Então, o nome Allan Kardec é um pseudônimo. O nome, na verdade, de Kardec é Hippolyte Léon Rivail Denisard. Aliás, Denisard Rivail, eu inverti. Então, sim, Kardec usava essa codificação, esse nome, né, esse pseudônimo, apenas nos seus livros. Inclusive, houve no grupo de ciências onde ele participava, né, no Liceu de Ciências em Paris, e eles eram extremamente céticos em relação a isso, né? E batiam de frente. Por que Allan Kardec? Não, eu quero falar com Leon. Eu não quero falar com Allan Kardec. Allan Kardec, para nós, não existe. A juventude de Kardec, né? Ele nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804 e veio a desencarne aos 64 anos em Paris, no dia 31 de março de 1869. Essa imagem que nós estamos vendo aqui é Kardec aos 24 anos, onde, logo na infância, ele foi ao internato na Suíça, onde teve contato diretamente com Pestalozzi. Pestalozzi, como humanista, o fez o conhecimento, aprendizado da gramática, da matemática, da geografia, e foi o que deu, na verdade, a influência, junto com a esposa de Kardec, na mudança, inclusive, do ensino básico da França. Então, Kardec tem uma influência bastante grande francesa no crescimento e desenvolvimento do aprendizado básico da criança na França. Inclusive, ele acaba se envolvendo em atritos com a própria igreja na época, que era responsável pelo colégio, e ele se demite, né? E passa a dar aulas particulares, e até de graça, né? Em sua casa, né? A esposa também o ajudando o tempo todo, né? Onde começou todo o processo de desenvolver da codificação, né? E a chamada por Deus para que ele chegasse a esse ponto. E surge, na verdade, no ano de 1854, Kardec já com 50 anos, a primeira proposta, a primeira informação, o primeiro convite, que ele participasse de uma reunião das mesas girantes. E Kardec, ainda cético sobre o assunto, ele pesquisava, ele olhava nas mesas se havia, como ele tinha o conhecimento do magnetismo, né? Que havia alguma coisa ali errada, alguma mágica, algo diferenciado, que fosse uma coisa diferente. Por quê? Como um pesquisador de ciências, ele não entendia. Só que no momento que ele senta à mesa, né, as pancadas começam. Por quê? Inicialmente, todas as informações eram físicas. E os próprios espíritos, em sua evolução, começaram a pedir a psicografia, ou seja, a usar lápis e a escrita. E Kardec começa o seu momento de pesquisa, onde, em vários locais de vários países da Europa, as mesmas perguntas eram feitas e as respostas eram similares, e às vezes as mesmas perguntas. Ou seja, ele começa a ver que esse lado científico e filosófico era profundo. E passa a pesquisar em cima disso e reúne, né, as pessoas da época que já tinham o grupo espírita para fazer essa montagem dessa codificação.
E ele faz diversas e diversas perguntas que estão contidas no primeiro livro do Pentateuco de Kardec, né? Que é o livro dos Espíritos, que foi editado e gerou uma série de atritos dentro da época, porque as pessoas eram extremamente céticas. E ele, na verdade, começa a ver o quanto de responsabilidade ele tinha perante as pessoas do mundo para que ele brigasse, lutasse contra as coisas que ele observava. Ele e a esposa, todo dia pelas manhãs, forneciam leite, alimento para as pessoas de rua. Ou seja, olha aí já o espiritismo, antes dele mesmo começar esse processo de ajuda. Ele já tinha esse lado bom, esse lado humanista, né? Que a esposa, da mesma forma, acabou se intercalando no processo de desenvolvimento. Então está aí a sua esposa, né? A Amélie Baudet, que tinha, na verdade, 10 anos a mais do que Kardec, e acabou desencarnando até depois dele, quase 15 anos após, tá? E ela foi uma das responsabilidades junto a ele no processo também de desenvolvimento do ensino básico na França. Então, esse chamado codificador, né, na verdade, ele pegou perguntas e foi desenvolvendo essas perguntas com os espíritos. E cada pergunta que ele era respondida a ele via que existiam perguntas básicas, simples, mas existiam perguntas profundas, filosóficas e extremamente profundas, que o levaram cada vez mais a lutar e a crescer dentro do espiritismo. E a criação, inclusive, do grupo espírita. E Kardec foi preso, inclusive, por causa disso. Acabou sendo preso, né? A própria Igreja Católica pediu que ele saísse, ele se mostrou, vamos dizer assim, firme no que ele queria realizar, né? Que foi proposto a ele por Deus. Ele começa a ver, inclusive Kardec, a família dele era totalmente católica. E ele volta, quando ele volta lá de Pestalozzi, como um ensino religioso protestante. Então, a cabeça dele estava um pouco voltada. Até que ele entendesse o que estava acontecendo com ele, demorou um pouco. E a esposa dele o tempo todo, vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar. E as provas que ele recebeu não dava dúvida alguma do que ele estava ali, qual era a proposta a ele. Então, nesse processo, surgiram, na verdade, mais de 5 livros, né? Vamos falar os principais que nós chamamos de Pentateuco, né? De Kardec, que são os livros que os irmãos que estejam iniciando dentro do Espiritismo começaram a ler um pouquinho, porque livros espíritas é um tipo de livro para você ler umas 1000 vezes ou mais, e interpretar mais de 1000 vezes. Porque cada resposta que é dada nos dá, cada dia que nós estamos na nossa forma de ser, na nossa forma de estar naquele dia, nos dá uma resposta diferente. Ontem mesmo, num papo muito solto, né, com a esposa do meu irmão Fernando, nós conversamos sobre problemas de saúde, né? E eu abri um livro assim aleatoriamente, um livro que não tinha nada a ver com Kardec, mas é um livro espírita, e de frente, logo de cara, né? Foi logo uma toma, leva, escuta, é isso que você tem que fazer. Não é isso, meu irmão? É verdade isso? Os livros têm que ser lidos milhares de vezes, interpretados milhares de vezes, como a própria Bíblia também. A Bíblia não é só para ser sentida, é para ser lida, interpretada e visualizada e praticada. Exatamente. E quando você fala em ler 1000 vezes, a gente reforça para estudar 1000 vezes. Porque cada página que você abre é uma interpretação mais dignificante, que faz com que você repense no projeto de vida que nós temos e na vicissitude do nosso Pai da Vida em nos dar esse privilégio de estarmos folheando essa doutrina dos Espíritos através dessas codificações. E um fato muito interessante que nós devemos registrar também
para entendermos melhor, é sobre a obra Póstumas. 1890, foi publicado após o desencarne dos dois. Exatamente, após o desencarne dos dois. E na epígrafe da obra está rezado assim: é preciso propagar a moral e a verdade. Não é verdade? Não é? Que lindo, que simples essa fala. Né? Então é o propósito de cada um de nós estar sempre propagando a moral que a gente vai adquirindo ao longo das experiências e a verdade em conjunto. Porque só quem se estabelece em falar a verdade é que está candidato a se moralizar, passo a passo. Eu vou fazer até uma provocação, meu irmão, vou fazer até uma provocação. Como está a moral hoje em nosso país? Está complicado, né? Ainda. Bastante complicado, ainda está complicado. Não é bom nem debater isso, porque vai para um lado muito ruim, né? Se as pessoas entendessem o que é o mundo, né, de grão de areia, que é o mundo material, e o que é a grandeza do mundo espiritual, pensariam 70 vezes 7. 70 vezes 7. Alguém disse isso. 70 vezes 7. De não pensar, nem pensar, ou realizar o que está sendo feito hoje. Infelizmente. Exatamente. E não desconsiderando a inteligência e a honestidade dos outros países, num contexto, enfim, no planeta Terra, nós temos que rever a nossa situação no Brasil. Temos que repensar na nossa forma de agir, porque deixou claro que nós, Brasil, é a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Então temos que florear isso aí, temos que abraçar essa causa e realmente aproveitar a oportunidade de estarmos aqui, nesse país abençoado. E não despauperar e não dificultar as coisas a bel prazer só pela questão de egoísmo maior, que tudo é meu, tudo me pertence, eu que tenho mais direito. Então precisamos orar muito e, além de orar muito, estarmos vigilantes, não só em detrimento de nós mesmos, com as nossas ações, porque estamos sujeitos a errar também, muito mais que eles, mas em prol da paz no universo e ver se com as nossas preces, as nossas vigilâncias, consigamos entrar um pouquinho no coração desses companheiros que estão à frente da linha de fogo, estão dirigindo o país, nesse caso. O Brasil, inclusive, é dito hoje como a pátria do espiritismo, né? A pátria do espiritismo é o nosso país aqui, o Brasil, né? A pátria do evangelho, né? Não estou falando somente do evangelho segundo o espiritismo, nós estamos falando do evangelho dos evangélicos, né? O evangelho da Bíblia, da Igreja Católica, né? A própria Umbanda, que é uma religião nossa. A Umbanda não existe em lugar nenhum do mundo. A Umbanda é nossa, né? Esse é até um papo futuro que nós podemos ter. Ela é nossa. Sim. Ela foi criada pelos escravos aqui. Não tem outro local, é só aqui. E foi uma forma da entrada espiritual também ao país, diferenciada, certo? Então, o primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, o segundo livro editado foi o Livro dos Médiuns, depois veio o Evangelho segundo o Espiritismo, o quarto livro, O Céu e o Inferno, e o quinto livro, a Gênese. Eu indico aos irmãos aqui a acompanharem, dentro da Federação Espírita Brasileira, um programa dentro do YouTube chamado Biografia. Lá é falado de cada uma dessas pessoas, né, que passaram pela Terra pelo lado espiritual, lado do espiritismo, falando a biografia de cada um deles. Muito interessante. Vale a pena acompanhar o programa Biografia,
da Federação Espírita Brasileira, chama FEB TV. Sim, vai nos dar assim, uma noção de cada um desses personagens. Isso aqui está contido no Livro dos Espíritos, lá na conclusão 5, tem várias conclusões que Kardec nos fornece, e ele fala interessante, para a gente raciocinar um pouquinho o que ele passou na época e os momentos que ele teve. Os 3 períodos distintos apresentam o desenvolvimento das ideias. Quando ele começou a pensar, né, e foi falado a ele de participar das reuniões, né? Primeiro, a curiosidade. Então, ele foi como curioso primeiro, né? Ele foi como curioso para entender o que estava acontecendo ali. O que é isso? Né? Eu sou um cientista, mas o que é isso? A curiosidade, que é a singularidade dos fenômenos produzidos, despertando a ele a curiosidade. Segundo, o raciocínio e a filosofia. Ele começou a ver que aquilo que era perguntado para os espíritos tinha fundamento e tinha um lado filosófico, que ele, né, levantava essa bandeira o tempo todo. E o terceiro, a aplicação das consequências. O que isso ia gerar na população envolvida, o que isso ia gerar no mundo, porque ele depois começou a ter a visão que outros países começaram a querer os livros, e isso começou a gerar um engrandecimento na cabeça dele, que ele tinha que continuar lutando. E aí ele continuou falando, o período da curiosidade passou, a curiosidade dura pouco. Uma vez satisfeita, muda de objeto. O mesmo não acontece com o que desafia a meditação séria e o raciocínio. Ou seja, ele passou para a segunda fase, a filosofia. Começou o segundo período e o terceiro virá inevitavelmente. E são as conclusões que Kardec, dentro do Livro dos Espíritos, fala que ele, no momento inicialmente ele era curioso. O que é isso? Depois ele passou pelo raciocínio e a filosofia, e por último, as consequências que viriam a ter desse processo de evolução, de algo novo que estava sendo colocado para o ser humano. Perfeito. Perfeito. Quer dizer, para conhecer tudo isso, há necessidade de inúmeras releituras, leituras, Sim. interpretações, e é muito legal. Nós temos aqui, para a gente dialogar um pouco mais, dentro das obras póstumas, uma série de perguntas. Nós podemos também, futuramente, começar a falar de cada livro. Cada livro dele tem uma história. A história de Kardec hoje está resumida, né, num bloco. Mas cada momento desse tem uma história. Cada livro gerará uma história. Daqui a pouco, quando o irmão terminar, vou falar de uma citação aqui muito interessante, verdadeira, fidedigna, né, que aconteceu, né, que está relatada dentro do site Momento Espírita. Sim. Que é intitulado Livro Luz. Depois eu vou falar, que está registradinho aqui para nós conversarmos. É um dado interessante. Legal. Inclusive, é a última cena do filme de Kardec. Perfeito. E nós vamos relembrar que tudo isso começou graças a essas reuniões na casa do seu Baldan e da senhora Baldan. Sim. Então, temos a referência aqui. As irmãs Baldan, Caroline e Pedágia são lembradas pelo movimento espírita por terem sido uma das primeiras médiuns das quais Allan Kardec jovens, né? E jovens, eram crianças. 13, 15 anos, por aí. Jovens. Foi franqueando as sessões mediúnicas semanais realizadas na residência da própria família, que o codificador espírita iniciou seriamente sua pesquisa psíquica, o que resultou na codificação do espiritismo. E tem umas passagens muito interessantes, elaboradas em perguntas, né? Com ele falando com o Espírito da Verdade, mais adiante, e ele narra assim: eu morava nessa época na Rua dos Mártires, número 8, no segundo andar do fundo do corredor.
Uma noite, estando em meu gabinete de trabalho, pequenos golpes reiterados se fizeram ouvir contra a divisória que me separava do quarto vizinho. De início, não lhe prestei nenhuma atenção, mas, como esses golpes persistiam, com mais força, mudando de lugar, fiz uma exploração minuciosa dos dois lados da divisória. Escutei as que provinham de outro andar, mas não descobri nada. O que havia de particular é que cada vez que eu fazia procuras, o ruído cessava e recomeçava logo que me repunha a trabalhar. Minha mulher entrou pelas 10 horas, veio em meu gabinete, ouvindo esses golpes, me perguntou o que era isso. Deles nada sei, respondi. Faz uma hora que isso dura. Procuramos juntos. Sem mais sucesso, o ruído continuou até a meia-noite, hora no qual ia me deitar. No dia seguinte começam as perguntas, né? Sendo dia de sessão, na casa do seu Baldinho, contei o caso e pedi a sua explicação. E ele pergunta, sem dúvida, ouviste o fato que acabo de citar. Poderias dizer-me a causa dessas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? A resposta era teu espírito familiar. Com que objetivo vinha bater assim? Queria se comunicar contigo. Poderia me dizer o que é que ele queria de mim? Pode perguntar a ele mesmo, porque ele está aqui. Olha só a presença dos amigos espirituais constante. Principalmente quando a gente está resolvido a trabalhar no bem. Ou não. Mas teremos sempre a companhia constante desses amigos. E Kardec, então, lança a pergunta, meu espírito familiar, quem quer que sejais, vos agradeço por ter vindo me visitar. Quererias me dizer quem sois? Para ti chamarei a verdade. E todos os meses aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Olha só, Jesus... Espetacular. Jesus se dispôs a estar com Kardec todos os meses durante um quarto de hora, 15 minutos. Poxa, é muita emoção. Eu já vi esse quarto de hora em algum lugar. Sim. Eu também. É muito bom. Quarto de hora de estudo já vi em algum lugar. Sim. Por isso que esse quarto de hora tem que ser assim, florido, né? Energizado. Porque se a gente, toda hora que a gente for ver e estar nesse quarto de hora, temos que lembrar dessa figura magnífica. Jesus se dispondo a ficar um quarto de hora em nossa companhia, que aí eu englobo todo mundo. Dá um trabalho no quarto de hora, hein? Dá um trabalho no quarto de hora, dizendo por quê. Sim. Olha só, hein? Estou já puxando a orelha do irmão, vai ter que montar um trabalho sobre isso. Vamos tentar, né? Claro que para eu montar, eu preciso de estudar e preciso que os outros irmãos me mandem, né, elementos para a gente trabalhar isso aí, porque é muito importante e é muito sério. Além de suma importância, é puramente sério também, né? Então, vai as perguntas. E numa delas, Kardec indaga assim, a vossa desaprovação era sobre o capítulo que escrevia ou sobre o conjunto do trabalho? Porque o Espírito da Verdade pediu que ele parasse um pouco. Numas perguntas que ele estava desenvolvendo e que relesse, porque daria problema se ele publicasse daquele jeito. Ia haver muita controvérsia, ia satisfazer a mente dos adversários. Sim. Porque iria enredar Kardec num buraco sem saída. Sinuca de por bico. assim dizer. Exatamente, uma sinuca de bico. Então,
Eu mesmo estava muito satisfeito com esse capítulo e refiz hoje. Está melhor? Aí ele refez, né? Está melhor, mas não basta, não bastante bem. Lê da terceira, 30ª linha e reconhecerás um grave erro. Então, esse é o ponto. Aí ele falou, rasguei e fiz ontem. Não importa, essa dilaceração não impede a falta de subsistir. Relê e verás. Então, olha só a importância. Nós fazemos algo errado, não adianta rasgar, que não desaparece da nossa mente, o que nós fizemos, né? Qualquer escrita, qualquer ato. A gente precisa repensar no que fez e refazer a programação para acertar, para melhorar, para atenuar. Poderíeis vir com mais frequência do que todos os meses? Sim, mas não prometo senão uma vez por mês até nova ordem. E por aí vai, né? Essas questões que os irmãos, as irmãs interessados poderão muito bem ler nessa obra póstuma, mas nessa segunda parte. Então agora eu vou fazer a leitura aqui dessa parte verdadeira que aconteceu, inclusive alguns filmes usam esse momento, né, onde o desespero, né, se coloca presente para alguns irmãos e através desse livro, o Livro dos Espíritos, que é dado como nome do Livro Luz, do site Momento Espírita, e faz um relato interessante do que aconteceu nessa época na França. A história não é muito diferente de tantas outras que trazem como pano de fundo o sofrimento. Não importa o país ou a língua que se fale os sentimentos, tem uma linguagem única. Era inverno e a noite caía rápida e fria. Aquele homem desesperado caminhava triste e só. No peito, a dor da separação promovida pela morte da esposa querida dilacerava-lhe as fibras mais sutis dos sentimentos. A prova amarga do adeus vencera-o, e ele que sonhava com a felicidade de um matrimônio feliz e com um futuro adornado pela presença dos filhos, não passava agora de um trapo humano e solitário. As noites de insônia e os dias de angústia minaram-lhe as forças. Faltava ao trabalho e o chefe, reto e ríspido, o ameaçava despedir. A vida para ele não tinha mais sentido. Para que teimar em ficar vivo, pensava. Sem confiança em Deus, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. Iria se suicidar. Paris, a cidade-luz, estava envolta no manto escuro da noite. O vento gelado açoitava sem piedade. Seguiu a passos lentos pelas ruas desertas e se deteve no momento a contemplar o rio Sena. Talvez ali a correnteza o levasse dali e silenciasse em suas águas escuras e profundas o seu pensamento aturdido. Sim, essa seria a solução, ele pensou. Dirigiu-se como um autômato até a ponte Marie, quase apagada pela forte cerração. E ao apoiar a mão direita na murada para se atirar, sentiu que um objeto molhado caía aos seus pés. Surpreendido, distinguiu um livro que o orvalho umedecera. Tomou o volume nas mãos e caminhou, um tanto irritado, procurando a luz quase apagada de um poste vizinho e pôde ler em seu frontispício. Esta obra salvou-me a vida. Eu até me arrepio quando escuto essa mensagem. Leia com atenção e tenha bom proveito. Vim assinado por um homem. Mesmo um pouco indeciso, resolveu ler aquela obra que por certo havia salvo a vida de alguém que pretendera, como ele, por ter uma própria vida. Já nas próprias páginas encontrou motivos para viver e lutar. Suportar a resignação e coragem, os reveses da vida e refazer a esperança. Leu o volume com dedicada atenção e resolveu presenteá-lo a quem lhe havia propiciado aquele tesouro. Era abril de 1860 e numa manhã fria, como tantas outras, na cidade de Paris, o professor Rivaio
recebeu em sua residência uma certa encomenda cuidadosamente embrulhada. Abriu e encontrou uma carta singela com os seguintes dizeres: com a minha gratidão, remeto-lhe o livro em anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Em seguida, o autor da carta narrava a história acima. Allan Kardec, pseudônimo do ilustre professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, abriu a obra e leu em seu frontispício: esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. E logo após a primeira assinatura de A. Lohan, dizia: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Assinado Joseph Perrier. Kardec, aconchegado o livro ao peito, entendeu a sublime missão que lhe cabia como codificador da doutrina espírita. Mensageiro de consolo e esperança para a humanidade sofrida. Essa obra, que conseguiu com suas páginas de luz deter aqueles dois homens às portas do suicídio, foi lançada em Paris no dia 18 de abril de 1857, intitulado O Livro dos Espíritos. Isso está contido na redação do Momento Espírita, no capítulo 52, no livro O Espírito da Verdade, por autores diversos, de psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, na edição da Federação Espírita Brasileira, em 1/7 de 2013. Está lido o que continha, meu irmão. Isso, esse fato é muito importante para a gente lembrar ou relembrar que existia uma campanha, ou não sei se existe ainda, de distribuição de livros. Sim. Por exemplo, eu levo um livro no ônibus, depois, ao sair, deixo ele no banco, ou no ponto de ônibus, em qualquer lugar. Sim. Isso traz uma satisfação incrível. Já fizemos isso algumas vezes e os resultados, temos certeza, não acompanhamos, mas foram eficientes no quilate dessa narrativa aí. Então é importante que a gente continue nessa propagação, nesse entusiasmo, levando uma mensagem, porque pode ser um livro como esse. Sim. De insignificância, talvez, para mim, mas para o outro pode ser eloquente, porque quando alguém se deparar numa esquina de rua com um livro desse, intitulado A Loucura sob Novo Prisma, e quem mandou essas mensagens, Dr. Bezerra de Menezes, claro que vai abraçar, né? E eu perderia a oportunidade, naturalmente. Então é preciso prestigiar, porque todo livro tem uma mensagem. E aí a gente procura refolhar, a gente procura destacar os livros que realmente nos interessam, porque a literatura é imensa, de diversos matizes e diversas inteligências. Então a gente tem que rebuscar e ver o melhor que seja para cada um de nós. É verdade. As mensagens, inclusive essa mensagem, o livro Luz, quando eu leio ou escuto, né, porque existe ela editada também em áudio, eu me arrepio todo, né, porque é uma mensagem pura, verdadeira. Eu gosto muito das coisas verdadeiras, né? Tá aí o Espírito da Verdade, que não deixa nada de pensar, oculto, né? Ele mostrou muitas coisas para Kardec, e eu vejo isso como um aprendizado o tempo todo. Todo momento é um aprendizado. Tudo que nós lemos é um aprendizado. Ontem foi um aprendizado que a sua esposa teve, foi um aprendizado, né? Eu abri aleatoriamente o livro e bateu exatamente o problema. Exatamente o problema. E o livro não tinha nada a ver com o assunto que a gente estava abordando. Exatamente. E falando em simplicidade, em agradecimento, em simplicidade, e reconhecer, eu vou, se permitir, eu vou ler essa nota que Kardec deixou depois desse colóquio com o Espírito da Verdade. Olha a simplicidade desse companheiro. Ele escreve: a proteção desse espírito
no qual estava longe de supor a superioridade, com efeito jamais me faltou. Sua solicitude e a dos bons espíritos, sob as suas ordens, se estende sobre todas as circunstâncias de minha vida, seja para me aplainar as dificuldades materiais, seja para me facilitar o cumprimento dos meus trabalhos, seja, enfim, para me preservar dos efeitos da malevolência dos meus antagonistas, sempre reduzidos à impossibilidade. Olha como ele termina. Se as atribulações inerentes à missão que tinha que cumprir não puderam me ser poupadas, têm sempre sido abrandadas e largamente compensadas pelas bem doces satisfações morais, que significa a satisfação de estar trabalhando, desenvolvendo o trabalho e cumprindo o seu dever, a sua programação, o que é a minha, o que é a sua, de melhorar cada vez mais. Verdade. Podemos fechar, então, com uma oração de próprio Kardec? Sim. Existe uma oração que ele escreveu, e eu vou agora aqui relatar para os irmãos aqui. Sim. Antes de você fazer a fala final através da prece, deixa eu ler um trecho que nós separamos de Joana de Ângeles. Vamos lá. Joana de Ângeles. Vamos lá. Jesus, o incomparável. Está no livro Nascente de Bênçãos. Diz Joana: vencemos os milênios que nos separam do seu berço. Ninguém que se lhe equipare ou sequer apresente as características que o assinalaram. Havendo chegado à Terra na condição de espírito puro, por haver realizado o seu processo de evolução em outra dimensão, permanece como homem incomparável para conduzir a humanidade na direção do inefável amor de Deus. Então, não tem como esquecer Jesus. Não tem como não entender a proposta dele. Eu sou pastor, eu estou cuidando das minhas ovelhas. Então, que agradeçamos por essa oportunidade de estarmos sendo cuidados por esse homem incomparável, Jesus. Então, vamos lá. Essa é uma prece que foi escrita por próprio Kardec, e vamos fazer essa prece e depois fazemos as conclusões finais, né, do nosso assunto de hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, visto que vós vos dignaste a me escolher para desenvolver os princípios da doutrina espírita, eu aceito essa missão com reconhecimento e humildade. Dai-me a força para cumpri-la para o bem da humanidade e fazei com que não conceba nem orgulho nem ambição. Venho-vos pedir, Senhor, que me concedais uma graça a mais, a de poder completar minha obra, colocando-me em condições de executar o plano que concebi, se o julgais útil. Se eu peço ter os meios para realizá-lo por mim mesmo, não é para dela me glorificar, nem para usá-la em meu proveito, mas para conduzir os meios de execução, em vista de uma maior unidade de princípios e de estar mais livre para agir, do que se estivesse à mercê de pessoas estranhas, que talvez teriam ideias em desacordo com as minhas. O que vos peço, Senhor, é poder fazer mais do que fiz até hoje, e que não posso fazer na minha condição. Eu gostaria que esses meios de execução fossem fruto do meu trabalho. Eu os consagraria de todo o meu coração à obra que empreendi, mas nesse estado de coisas é-me impossível pensar em produzir esses recursos, entregando-me a um empreendimento qualquer, que, ademais, seria em prejuízo dos meus trabalhos e que, em minha idade, nem meus hábitos permitiriam. Esses meios, portanto, só podem vir a vós, Senhor, e pelas vias que convier na vossa providência divina. Os Espíritos me disseram que quem quer o fim, quer os meios. Ora, nós queremos o fim, portanto, também queremos os meios.
Essas palavras me levam a esperar que está em vossos desígnios supremos me fornecer os meios que me faltam para chegar ao fim. E porque junto a minha voz, a deles, para nos suplicar a apressar o momento em que poderei me entregar sem reservas e sem entraves aos trabalhos que devem contemplar a obra que empreendi, pois as circunstâncias me parecem demonstrar que o momento chegou. Os espíritos me disseram também que meu projeto me foi inspirado por eles, assim como ouso acreditar que ele é do vosso grado, e que provereis a sua execução, eis o favor que solicito com todas as forças da minha alma, e que vos suplico dignar-me a conceder o que julgai digno. Então, ele se coloca como uma pessoa simples, aberto para fazer o trabalho que lhe foi concedido. Ele, na verdade, se olhasse Kardec um tempo atrás, ele era um pouco orgulhoso. E com essa missão que lhe foi dada, ele torna-se uma pessoa extremamente simples, né? E ele já recebeu essa missão já com uma idade avançada, já com 50 anos. E em 14 anos ele conseguiu fazer todo esse processo. E é longo, né? E ele fala muito claramente nessa prece que o fim não acaba. Ele continua. Está bem claro. Exato. Está bem claro. Então, suas conclusões, irmão. Por isso que é importante, em todas as colocações que fizermos, nunca colocarmos ponto final. Sempre reticências. Porque há um prolongamento, há mais um episódio, né, a ser montado. As minhas conclusões finais, meu caro irmão, é claro que agradecer esse empenho, esse seu esforço de estar me ajudando, agradecer a presença dos amigos e dizer mais uma vez obrigado. Estamos nos ajudando. Estamos nos ajudando. Muito obrigado. E deixar uma frase para nosso complemento, tirado lá do livro Espírito da Verdade, na mensagem titulada Espiritismo e Você. Tornar-se espírita é reencarnar-se moralmente, de novo, dentro da própria vida humana. Falou tudo agora. Resumiu o nosso papo hoje nessa frase. Meus amigos e irmãos, meus amigos espíritas ou de outras religiões que estejam nos escutando nesse momento, agradecemos pela presença de vocês, por estar pensando no que nós estamos pensando, inclusive, né? Nós estamos colocando, na verdade, uma sementinha em cada um, né? Querendo que essa semente floresça em cada um, né? Não estamos dizendo que o espiritismo é a melhor coisa do mundo, não é isso que nós estamos querendo passar. Nós queremos passar que nós temos que seguir ordens, nós temos que ser mais orientados, nós temos que entender que existe um ser supremo que nos dá a vida e nos dá a possibilidade de reencarnar, de retornar à Terra e crescer. Nós estamos aqui para crescer, nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para trazer a mensagem de alguma forma, não só na religião espírita, em outras religiões. É por isso que muitos irmãos descem à Terra para trazer a sua mensagem. Kardec é um exemplo hoje. Ele foi escolhido pelo Pai a codificar o que nós hoje conhecemos como a doutrina espírita. Espiritismo não é religião, é uma doutrina. O espiritismo de Kardec, da doutrina que Kardec nos trouxe. Na verdade, a doutrina não é dele, a doutrina é de Deus. Ele apenas recebeu essa codificação, essa informação que os espíritos trouxeram a nós, por intermédio de próprio Kardec, para que nós repensássemos que esse mundo aqui tem várias moradas, tem vários momentos em que você vai passar, vai para um outro plano, como está acontecendo hoje.
Nós estamos passando de um momento de expiação para um momento de regeneração e os irmãos têm que entender que a Terra está passando por um processo de evolução. Sim. Obrigado aos irmãos. Não, pode falar, meu irmão. E é muito interessante frisar que não está intitulado A Doutrina do Espiritismo, está intitulado A Doutrina dos Espíritos. É verdade. Simples assim. Então, pessoal, um grande abraço a todos, muita luz e paz. Estamos novamente para um próximo vídeo para conversarmos mais um pouquinho, aprendendo com vocês sobre o Espiritismo. Um abraço, pessoal. O like? Eu esqueci. Se inscreva no canal. Esquece, o irmão lembrou bem. Inscreve no canal aqui, dá o like. Não esquece, não. Eu tenho que dar uma de doido de vez em quando. Escreve aqui embaixo, dá lá o seu like. Está ajudando, não a nós. Está ajudando a pessoas que nós nos comprometemos a ajudar. Tudo que for convertido aqui, nós vamos ajudar a pessoas mais necessitadas. Como Kardec fez o tempo todo na sua vida. Um abraço. Exatamente. Muita luz e paz novamente a todos. Muita paz e luz, harmonia e paz.